A nível em questão individual, subhanallah, há uma questão direta entre o quanto nós esperamos em nossos corações à noite, com a criação, subhanallah, em termos de quê? Em termos de rancores, de mágoa, de ódio, subhanallah, como nossos corações são capazes de sentir o amor do Criador e levar esse amor a um nível mais elevado, subhanallah, o amor do nosso Criador a um nível mais elevado. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre um homem que pertence ao povo do paraíso, pertence às pessoas do paraíso, subhanallah, só por conta do que ele esvaziava o seu coração de todos os rancores e procurava o perdão das pessoas, subhanallah. Imaginem esse homem. Então, como o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele poderia esperar qualquer coisa quando ele, alaihi salatu wasallam, estava ocupado cuidando disso tudo, cuidando de todas essas questões, toda a noite, e sentindo com isso o quê? O amor de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam cuidava de tudo isso. E por isso você, subhanallah, nós não vemos o profeta sallallahu alaihi wasallam trazendo coisas do passado, trazendo, subhanallah, alguns fardos ou dando fardos para as pessoas, ou qualquer tipo de rancor. O profeta sallallahu alaihi wasallam não trazia isso nas conversas. Apesar dele, alaihi salatu wassalam, ele estava cercado de pessoas que o quê? Tentaram matar ele, ou até mesmo os membros da sua família, ou até mesmo os companheiros dele, alaihi salatu wassalam, anteriormente, antes do Islã. Então é provável que, se você é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, se nós fôssemos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam naquela época, você teria ultrapassado o limite em alguns momentos, subhanallah, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era muito misericordioso, ele era muito humilde, que nós poderíamos esquecer até mesmo de nós mesmos às vezes, tipo, nós poderíamos levantar a voz na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Nós poderíamos tirar vantagens da generosidade dele sallallahu alaihi wasallam. E quando você vem com essa compreensão, sabendo quem é o profeta sallallahu alaihi wasallam, quem ele era, você queria buscar o quê? O perdão dele sallallahu alaihi wasallam depois dessas transgressões, subhanallah. E uma coisa sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma bela descrição dele é que era difícil vê-lo nervoso e era fácil do que? Fácil de perdoar, subhanallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era muito fácil para perdoar as pessoas. Então, quando era muito difícil fazer o profeta sallallahu alaihi wasallam ficar nervoso em primeiro lugar, porque novamente, como nós falamos, ele não ficava nervoso com ele mesmo de alguma forma, somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao mesmo tempo, se você pedisse perdão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ele perdoaria no mesmo momento, mesmo se ele estivesse nervoso, ele perdoaria imediatamente sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Não importa quão grande fosse essa transgressão, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele perdoaria. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam não deixava que as coisas chegassem até ele em primeiro lugar, subhanallah. E por isso você encontra, por exemplo, quando Aisha radhiyallahu anha, ela descreve, nós andávamos nas ruas de Medina, subhanallah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele está sob o comando dessa cidade, está sob o comando de Medina. E houve alguém que disse ao profeta alaihi salatu wassalam, Assam alaikum. E Assam significa a morte, ao invés de a paz, subhanallah, ao invés do que? Ao invés de salam. E subhanallah, então, eles disseram tão rápido que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não conseguiu distinguir o as-salam de Assam. E Aisha radhiyallahu anha, da mesma maneira que ela faz, ela diz, responde da mesma maneira que a maldição, que a morte esteja sobre vós, subhanallah, relutando aquelas pessoas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam apenas o que? Ele apaga isso. Ele, sallallahu alaihi wasallam, está sob o comando e, tipo, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele poderia ter feito o que nesse momento? Ter levado a sério e ter relutado aquilo também. Mas ele disse a Aisha, se acalme, disse para que a Aisha se acalmasse. E ela, radhiyallahu anha, diz, Ya Rasulullah, você não ouviu o que eles disseram para você? E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse o quê? E você não ouviu o que eu respondi? Eu disse, wa alaikum, ou seja, para você também. Então, como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele respondeu isso, se eles disseram salam, então seria o salam, a paz para eles. E se eles disseram sam, então seria o sam para eles também, subhanallah. O que ele diz para Aisha radhiyallahu anha? Ele diz, subhanallah, ó Aisha, Allah ama a gentileza, subhanallah. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse.
Então ele não deixaria aquilo atingi-lo em primeiro lugar, subhanallah. Ao mesmo tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não queria escutar coisas ruins, não queria ouvir nada ruim sobre as pessoas, subhanallah. Ele não gostaria de ouvir isso das coisas passadas que causariam um tipo de ruptura, subhanallah. Então ele diz, sallallahu alaihi wasallam, não transmita coisas ruins para mim, subhanallah. Eu gosto de sair quando eu estou com o coração tranquilo. Ele gosta de estar com o coração tranquilo. Tipo, eu não quero carregar nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de ira. Não quero ter sentimentos ruins. Isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Ele não gostaria de sentir nenhum tipo de coisa ruim, de sentimento ruim pelas pessoas. Isso é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre ele, alaihi salatu wassalam, ó mensageiro de Allah. Isso é uma grande misericórdia de Allah. E da misericórdia de Allah, você é gentil com eles. Subhanallah. E se você tivesse sido severo, com o coração duro, eles teriam fugido de você. Mas ao invés disso, você os perdoa e os consulta em relação aos seus assuntos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele não repele as pessoas, subhanallah. E Anas, radiyallahu anhu, ele tem um ponto em particular de vantagem, onde ele menciona que, subhanallah, ele menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca costumava dizer, ele não dizia por que você fez isso ou por que você não fez aquilo, subhanallah, como um tipo de reclamação. Ele relata ahsana nasa khuliqa, subhanallah, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele tinha o melhor caráter. Esse era o caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele relata, quando ele me enviou para fazer uma coisa uma vez, subhanallah, eu fui pego brincando com outras crianças, subhanallah. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam me encontrou, o que ele sallallahu alaihi wasallam faz? Ele simplesmente sorriu, ele sorriu para mim e disse, Unais, você foi para onde eu disse para você ir? E eu disse, Ya Rasulullah, me desculpe, eu estou indo, subhanallah, de uma forma cordial, de uma forma tranquila. E Anas radiyallahu anhu, ele relata, eu servi a ele sallallahu alaihi wasallam por 9 anos e ele nunca me castigou de uma forma dura, de uma forma severa por nada. Ou me perguntou, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Apesar de eu estar em uma posição vulnerável, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele sempre era gentil. Ele nunca levou as coisas longe demais, subhanallah, e ele sempre estava perdoando, mesmo quando eram os membros da sua família, ou até mesmo aqueles que não eram pessoas tão próximas, ou até mesmo as pessoas que eram próximas a ele, alaihi salatu wassalam, ele costumava perdoar as pessoas da sua comunidade. Então nós vemos uma das coisas mais sérias, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, novamente, ele era cercado de pessoas que tinham tentado ferir ele antes, subhanallah, e até tentaram o matar. Então Anas, radiyallahu anhu, ele menciona também, por exemplo, que uma vez, subhanallah, 80 homens de Meca desceram sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam e eles estavam com a armadura completa e estavam com a intenção de fazer o quê? Estavam com a intenção de fazer uma batalha com ele sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha a capacidade de capturar a eles, subhanallah. E ele sallallahu alaihi wasallam não os capturou, não os matou e deixou eles irem, subhanallah. E nós descobrimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era capaz de deixar as pessoas não só fisicamente, ele não só se tirava a responsabilidade disso, subhanallah, nesse sentido, mas ele removia todos os sentimentos ruins também. Não era só coisa física, mas também em questões de sentimentos. Agora nós sabemos a história de quem? De Abu Talib. E Abu Talib era como um pai para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E haviam dois homens na sala, naquele momento, naquele lugar, quando Abu Talib estava falecendo, subhanallah. E eles estavam impedindo o profeta sallallahu alaihi wasallam de pegar e dizer a ele, a Abu Talib, o quê? De dizer La ilaha illallah nos seus últimos momentos. O primeiro desses homens é quem? É bem conhecido como quê? Como Abu Jahl, subhanallah. E o segundo era quem? Abdullah ibn Abu Umayya, subhanallah. Então naquele momento ambos continuaram gritando para Abu Talib, subhanallah. Ambos começaram a gritar. Como ele estava falecendo naquele momento, o que eles diziam? Você está na religião de Abdul Muttalib ou você está na religião de Muhammad, seu filho, subhanallah. E Abu Talib morreu dizendo, eu estou na religião de Abdul Muttalib naquele momento, subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele perdoou Abdullah Abu Umayya, subhanallah, que se tornou muçulmano, se tornou companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam mais tarde. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca trouxe esse incidente novamente, nunca falou a respeito disso mais, subhanallah. Abu Jahl, com certeza nós sabemos sobre ele, como ele morreu, da forma que ele morreu, quem ele foi. E o seu filho era quem? Ikrama, subhanallah, que se tornou companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam.
E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aos seus companheiros, diz aos sahabas, subhanallah, para quando for mencionar Abu Jahl, que não mencione Abu Jahl, o pai da ignorância, na presença de Ikrama. Subhanallah, imagine essa situação. Pois isso, o que ele disse? Pois isso pode ferir os seus sentimentos. Ele, sallallahu alaihi wasallam, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está tomando isso como uma consideração. Está tendo consideração por Ikrama, subhanallah, os sentimentos dele, radiyallahu anhu, subhanallah, em consideração ao seu pai, mesmo que seu pai oprimiu o profeta sallallahu alaihi wasallam e causou com que o quê? Com que Abu Talib, que era como se fosse um pai do profeta sallallahu alaihi wasallam, morresse daquela maneira. Você vê também, você pode ver que Hind, subhanallah, ela encomendou o fígado de Hamza, radiyallahu anhu, tio do profeta sallallahu alaihi wasallam, a ser mastigado, e mastigou e cuspiu o fígado dele, subhanallah, imagine essa situação. E ela pediu perdão ao profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam a perdoou. Nós temos também o Wahshi, radiyallahu anhu, subhanallah, que foi aquele que na verdade foi aquele que o que pegou aquela ordem, carregou a ordem de matar Hamza, radiyallahu anhu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam o perdoou, subhanallah. Então nós temos todas essas questões que são diferentes, todas essas histórias. E uma das coisas mais importantes para que nós possamos manter aqui em nossa mente é que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele se apoiou em exemplos anteriores a ele, subhanallah. E nós nos apoiamos em quem? Nós nos apoiamos no exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então quando Abu Sufyan vem ao profeta sallallahu alaihi wasallam e ele diz: nós estamos errados e Allah tem preferido você sobre nós. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse aquilo que Yusuf alaihi salam disse: não há culpa sobre vocês. E quando foi trazido ao profeta sallallahu alaihi wasallam da forma que, subhanallah, essas pessoas prejudicaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que ele diz? Que Allah tenha misericórdia do meu irmão Musa, do meu irmão Moisés. Ele foi ferido com muito mais que isso e ele foi paciente, alaihi salam, subhanallah. Então ele se lembrou do irmão de fé dele, Musa, alaihi salam, do irmão dele, do profeta Musa, mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi salam, e falou que ele foi paciente, se apoiou nessa situação. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, se nós fôssemos alguém que incomodou a ele sallallahu alaihi wasallam, ou alguém que transgrediu a ele de uma forma pequena ou de uma forma grande, que na verdade feriu a ele sallallahu alaihi wasallam, o mais breve que você procurasse o perdão dele sallallahu alaihi wasallam, ele seria, subhanallah, ele seria capaz de perdoar. Ele seria capaz de perdoar e isso seria como se nada tivesse acontecido. E o profeta sallallahu alaihi wasallam era capaz de fazer esse seu desejo. E à noite aqui que ele sallallahu alaihi wasallam fazia, ele buscava o perdão do seu Senhor. مولاي صل وسلم